A queda de Shalya e o rio de sangue. Imagina o seguinte cenário: devastação absoluta. O antigo e lendário campo de batalha agora só respira fumaça e desespero. Apenas poeira, lamentos e o som distante de estandartes sendo rasgados pelo vento permanecem após a queda de um dos maiores heróis que o mundo já viu. O grande guerreiro Karna está morto. O ar está pesado, carregado não apenas com a fumaça das piras funerárias, mas com aquela percepção esmagadora de que o fim está muito, muito próximo. Bom, nessa nossa análise a gente vai mergulhar fundo e entender exatamente como o épico desfecho dessa carnificina se desenrola. Logo após a queda de Karna, é fascinante a gente observar como a liderança dos Kauravas e o príncipe Duryodhana estão completamente afogados num oceano de luto. O texto descreve que ele chega a perder os sentidos vendo desespero por todos os lados. Mas, no meio dessa tragédia toda, surge uma perspectiva bem fatalista. Sabe o que é curioso? As lideranças que sobraram e seus conselheiros não assumem a culpa tática pelos erros. Em vez disso, eles culpam um destino todo-poderoso. Essa citação que estamos vendo ilustra perfeitamente o sentimento de que o tempo, implacável e tortuoso, seria o verdadeiro responsável pela destruição de seus imensos exércitos. É uma fuga psicológica clássica para evitar o peso das próprias escolhas, não acha? E para a gente compreender por que esse derramamento de sangue continua, a gente precisa olhar para a filosofia que move esses exércitos. O código guerreiro Kshatriya é o motor de tudo aqui. Segundo essa regra ancestral, fugir do campo de batalha é o maior dos pecados, uma desonra que eles simplesmente não conseguem suportar. Por outro lado, encontrar a morte num combate justo, batendo de frente com o inimigo, garante o acesso direto aos céus. Então o ponto crucial é esse. Essa crença é a razão exata pela qual Duryodhana se recusa de forma absoluta a se render, mesmo quando a matemática da guerra diz que é impossível vencer. É o orgulho falando tão alto que impede qualquer recuo, mesmo encarando a ruína total. E isso nos leva a um dilema daquelas proporções épicas. Com Karna morto e as fileiras dizimadas numa escala sem precedentes, será que não era finalmente a hora de buscar a paz? Essa pergunta engatilha um debate fortíssimo dentro do acampamento. É o clássico embate humano. O pragmatismo da sobrevivência batendo de frente com um orgulho profundamente enraizado. Parar e preservar o que sobrou ou continuar até a obliteração total em nome da honra. Essa divisão interna fica cristalina quando a gente contrasta essas duas posturas. De um lado a gente tem o sábio Kripa fazendo um apelo mega racional e passional pela paz. Ele joga a real. Os Pandavas protegidos por forças divinas são invencíveis agora. A ideia dele é clara, preservar a vida e apelar para a famosa compaixão do rei Yudhishthira. Mas, do outro lado, temos o argumento de Duryodhana. E aqui, meus amigos, o orgulho vence. Ele diz que os crimes do passado foram graves demais para qualquer tipo de perdão e que fugir seria jogar o dever ancestral no lixo. Para ele, o céu está lá esperando os que caem de espada na mão. E essa decisão sela o destino de milhões. Duryodhana dá um ultimato declarando que a morte de um guerreiro não deve gerar luto de jeito nenhum. Ele bate o martelo e decide de forma irreversível que a guerra vai continuar. Guerra absoluta. Ao se recusar a abrir mão desse orgulho e das obrigações que ele sente ter com os aliados que já morreram, a porta para qualquer tipo de negociação é fechada com um estrondo. Isso basicamente garante que o próximo confronto vai ser um banho de sangue absurdo. Bom, com a diplomacia enterrada, a urgência tática toma conta. Os Kauravas precisam de um novo comandante e para ontem, se quiserem liderar o que sobrou das tropas. É aí que entra a figura de Shalya, o governante dos Madras. Ele é nomeado e recebido como uma verdadeira nova esperança. O cara capaz de juntar os cacos do exército para uma última resistência desesperada. Ashvathama é quem recomenda ele com toda a força, chegando a comparar a liderança militar dele com a de entidades celestiais. Imagina o impulso no moral de uma tropa que já estava quase em colapso. Mas do outro lado do campo de batalha, o sinal de alerta acende na mesma hora. Assim que Shalya assume, Krishna saca o tamanho do problema, e o aviso dele não deixa dúvidas. O comandante Shalya é uma força da natureza, uma ameaça apocalíptica, tão perigoso quanto lendas absolutas como Bhishma ou Drona. Os Pandavas logo percebem o problemão que tem nas mãos e traçam uma estratégia ousada. O próprio Yudhishthira vai ter que eliminar Shalya pessoalmente se eles quiserem ter alguma chance de vitória. E só para colocar as coisas em perspectiva, dá uma olhada na escala desse conflito. É aterrador. De um lado, os Kauravas ainda conseguem alinhar 11 mil carruagens e mais de 10 mil elefantes. E do outro, os Pandavas contam com 6 mil carruagens e 6 mil elefantes. Pensa bem, mesmo depois de todo o massacre dos dias anteriores, a magnitude dessa força que está prestes a bater de frente é monstruosa. É poder de fogo que não acaba mais. E então, fim de papo. Aquela calmaria teórica e os dilemas morais desaparecem no ar.
A carnificina recomeça de um jeito extremamente visceral. Os exércitos se chocam com uma brutalidade que beira o indescritível, criando um rugido que o texto compara ao estrondo de um trovão cortando o céu. O som das conchas militares deitando o terror e o atropelamento causado pelo estouro dos elefantes furiosos criam um caos absoluto em questão de segundos. A velocidade da batalha aqui não deixa espaço para recuar, é só destruição para todo lado. A paisagem nesse ponto se transforma num pesadelo visual onde as pessoas se fundem à própria terra. A poesia macabra do texto original descreve o campo de batalha literalmente como um rio de sangue. Imagina a cena, um rio onde o sangue toma o lugar da água, carruagens destruídas viram redemoinhos violentos, ossos quebrados são as pedras no fundo, braços decepados são descritos como crocodilos à espreita e massas gigantes de ferro servem de jangada para quem tenta sobreviver. É uma metáfora horrível, mas brilhante para mostrar o horror absoluto desse momento. No olho desse furacão de horrores, o comandante Shalya vai para cima. Com uma confiança de dar medo, ele chama os grandes guerreiros para testemunharem o que ele é capaz de fazer. Numa ofensiva esmagadora, ele dispara uma nuvem de flechas aladas de ouro, mas tantas que elas simplesmente cobrem o sol. Ele joga as forças pandavas numa rede sufocante de projéteis, provando ali, na prática, por que Krishna o chamou de ameaça apocalíptica. O cara realmente não estava de brincadeira. Só que a resistência não ia simplesmente aceitar isso, né? Conforme Shalya espalha o caos, o desespero do exército oponente só cresce. Nakula até tenta segurar a onda, vingando alguns aliados caídos, mas a situação pede artilharia muito mais pesada. É aí que o gigante Bhima dá um passo à frente. E ele não vem de mãos vazias. Ele avança com uma massa de ferro lendária, descrita como sendo tão destrutiva que parece o próprio porrete da morte. O palco está montado para ele peitar o líder Kaurava cara a cara. E o que a gente vê em seguida é uma escalada corpo a corpo espetacular. Saca só como isso desenrola. Primeiro, Bhima usa aquela força colossal para esmagar os cavalos da carruagem de Shalya. Shalya, sem perder tempo, revida, enfiando uma lança com tudo no peito de Bhima. E o que o Bhima faz? Ele ignora a dor, arranca a lança do próprio peito e usa a mesma arma para matar o cocheiro do Shalya. Sem ter como se mover nas carruagens e completamente cegos de fúria, os dois pulam para a terra firme, empunhando aquelas massas de ferro absurdas. Visualmente, a cena é um absurdo. Dois heróis ensanguentados, cobertos de hematomas, andando em círculos, se encarando como dois elefantes gigantescos a ponto de estourar. E a cada golpe, bum! As massas de ferro se chocam com um estrondo que parece o céu caindo. A força é tão colossal, mas tão colossal, que os textos dizem que a batida do metal gerava chuvas de faíscas tão densas que pareciam incendiar o ar em volta deles. É um verdadeiro combate de titãs. A intensidade vai a um nível sobre-humano. Cada pancada fratura, esmaga, e os dois incrivelmente igualam a força um do outro. Ninguém cede 1 milímetro. Mas claro, o corpo humano tem limite. No clímax dramático dessa insanidade, a resistência deles simplesmente acaba. Esmagados de forma simultânea por essa força colossal, Bhima e Shalya apagam e desabam no chão na mesma exata fração de segundo. Eles caem como se fossem dois postes majestosos, imensos, sendo cortados pela base ao mesmo tempo. Esse colapso duplo meio que resume todo o peso dessa guerra. Depois a gente analisar todos aqueles discursos de orgulho, as desculpas jogando a culpa no destino e ver o resultado literal disso num rio de sangue, a gente precisa parar para pensar. Nessa busca cega e implacável pela glória máxima e por essa obediência inquestionável à honra, ver a aniquilação completa de incontáveis vidas e a destruição de um mundo inteiro, será que realmente valeu a pena? Fica aí essa provocação profunda sobre o custo humano real, incalculável, que a gente paga em nome da vaidade e do tal do dever.